Olá, alunos, sejam bem-vindos. Professor David na área, aula de Geografia. Vamos falar hoje sobre Ucrânia e geopolítica mundial. Quando fala-se de Ucrânia, é o assunto do momento que está ocorrendo uma guerra entre Rússia e Ucrânia. E o que isso tem a ver com a geopolítica? Bom, eu trouxe aqui para vocês 4 conceitos que vão nos ajudar a entender este conflito que está ocorrendo na Ucrânia. Lembrando que até o momento que você talvez esteja assistindo essa aula, muitas coisas já podem ter mudado. Pois bem, vamos introduzir aqui como que esse conflito ele se inicia e quais são as razões. Os conceitos que eu quero trazer para vocês aqui são os conceitos da geografia. O primeiro deles é o território. Então, vou colocar para vocês aqui a palavra território na tela. Território é a porção do espaço geográfico em que existe um controle de um estado. Ele é delimitado por fronteiras e esse estado exerce poder sobre esse território. E aí, gravou? A próxima palavra é etnia. Todo território ele é controlado por um estado que é instituído por uma sociedade. Essa sociedade ela é formada por uma ou mais etnias. A etnia, podemos dizer que são grupos humanos com características culturais, como costumes, religião, língua próprias, além de características físicas que podem aparentar. E hegemonia. Hegemonia, estamos falando de domínio, controle de um país, uma nação, sobre os demais. Estamos falando de relações de poder, de influência. Essa influência pode ser cultural ou econômica. Nós podemos observar isso bem aí no mundo. E por último, a geopolítica. A geopolítica, podemos dizer que é o conjunto de estratégias que um Estado ou uma nação possui para gerir o seu território e influenciar os demais. Ou seja, também estamos falando de poder, estamos falando de influência, estamos falando de relações internacionais entre os países. Agora, o que isso tem a ver com a guerra da Ucrânia? Nós vamos ver o que está acontecendo na Ucrânia e, durante esse percurso, vamos observar como isso se enquadra nesses conceitos que nós falamos para vocês aqui. Olha aí na sua tela o primeiro slide. A escalada no conflito de anos entre a Rússia e a Ucrânia desencadeou a maior crise de segurança no continente desde a Guerra Fria, levantando o espectro de um confronto perigoso entre potências ocidentais e Moscou. E aí, o que você achou deste texto? Nós podemos observar que ele resgatou o contexto da Guerra Fria para poder falar sobre isso. Pois bem, observe o nosso próximo slide. Para o líder russo, o país do leste europeu é uma marionete dos Estados Unidos e que, junto à OTAN, transformaram a Ucrânia em um teatro de guerra. Falou-se de Estados Unidos, falou-se de OTAN e falou-se de teatro de guerra. Então, vamos ver o que está acontecendo. Nós precisamos entender que a Ucrânia é um país que lá atrás, durante a Guerra Fria, estava unificada com a atual Rússia. Neste período, eles formavam um bloco comunista junto com outros países que compunha a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vamos entender melhor isso? Vem aqui comigo no quadro. Eu vou mostrar para vocês aonde está ocorrendo esse conflito. Vamos localizar no mapa, no espaço geográfico, a Ucrânia e a Rússia e falar um pouquinho sobre isso. Aqui nós temos o planisfério mundial, o planisfério político, que está mostrando a divisão territorial entre os países do IBGE, nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aqui em amarelo a Rússia. Olha só, realmente a Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial e é uma grande potência, uma potência militar e econômica. E aqui, ó, pequenininho, está a Ucrânia.
Podemos observar aqui, pessoal, que na Europa, no leste europeu, existem muitos territórios, né? Chega a ser difícil a gente observar aqui de tantos territórios que antes faziam parte da União Soviética lá na Guerra Fria, que se iniciou após a Segunda Guerra Mundial, na qual os Estados Unidos estavam bem envolvidos, né? A Guerra Fria foi uma disputa pela hegemonia, olha a palavrinha, hegemonia mundial, entre a então União Soviética, que fazia parte Rússia e Ucrânia, entre outros países, e os Estados Unidos. Estavam rivalizando para ver quem ia exercer o maior domínio ideológico com relação ao seu modelo de produção de sociedade. Os Estados Unidos era capitalista e a União Soviética socialista. Quer saber um pouco mais sobre essa diferença entre capitalismo e socialismo? Pesquise aí, é muito interessante, vai te ajudar a entender melhor esse conteúdo, esse conflito que está ocorrendo. Mas aqui embaixo nós temos um mapa que vai nos ajudar a compreender melhor. Temos aqui a Ucrânia, o território da Ucrânia. E aqui um pedacinho do território da Rússia. Então, pessoal, vamos localizar melhor esses países, deixar ele marcadinho aqui no mapa para a gente poder ter uma compreensão melhor do que a gente está falando. Aqui nós temos aqui a fronteira da Rússia com a Ucrânia. A Ucrânia que se tornou independente da Rússia com o fim da Guerra Fria em 1991, devido a um plebiscito na qual a maior parte da população votou a favor da separação, né, da União Soviética. Não marquei aqui esta península, a Crimeia, e eu vou explicar por quê. Então, pessoal, aqui estamos, a zona de conflito está ocorrendo aqui. A Rússia, através do seu presidente Vladimir Putin, alega que os Estados Unidos estão usando a Ucrânia para ameaçar de maneira existencial a Rússia. Vamos observar então o seguinte: o que é a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte? A produção vai colocar aqui para vocês a sigla OTAN embaixo da nossa tela. A OTAN foi uma organização militar criada durante a Guerra Fria, logo após a Segunda Guerra Mundial, pelos Estados Unidos e seus aliados, e tinha por objetivo frear o avanço do socialismo no mundo, principalmente na Europa Ocidental. Em contrapartida, a União Soviética criou a sua aliança militar também, o Pacto de Varsóvia, na qual incluía a União Soviética e os países satélites, aqueles países que apoiavam, né, a ideologia socialista e a União Soviética. Nunca houve um conflito direto entre essas duas potências, entre essas duas forças militares. Mas acontece que, com o fim da Guerra Fria e o desmantelamento da União Soviética, a OTAN ganhou terreno. Os Estados Unidos passaram a comandar a geopolítica mundial e se tornaram um país hegemônico no mundo, tanto militarmente, economicamente e culturalmente. Em contrapartida, a Rússia, que depois que se desmembrou de seus países, né, que compunham a União Soviética, voltou a ser Rússia e, com isso, entrou em um tipo de decadência. A OTAN, como nós podemos observar aqui no nosso mapa, ela começou com poucos países, mas depois começou a anexar em suas forças alguns países que faziam parte da antiga União Soviética, como, por exemplo, aqui a Hungria, né, Lituânia, Letônia, Estônia, que são países que estão muito próximos da Rússia. E a Rússia, a partir desse momento, começou a se sentir ameaçada. E é isso que alega o Vladimir Putin. Outra coisa que ele alega também, é que Rússia e Ucrânia fazem parte do mesmo povo. Se nós formos observar na história, a população, o povo russo e o povo ucraniano, eles têm uma origem que é a mesma, né? Eles se formaram a partir de um povo eslavo que surge na capital ucraniana, de Kiev, que deu origem tanto à Federação Russa, ao povo russo e ao povo ucraniano. Contudo, tem parte significativa da população da Ucrânia que não fala, né, o russo, tem uma língua diferente, o ucraniano,
e não se considera, né, parecida com a cultura russa, se vê diferente. E tem outra parte que se considera, que identifica essas raízes. Ou seja, acontece que, como os Estados Unidos e a OTAN indicaram que seria possível a Ucrânia se integrar à OTAN, isso gerou um mal-estar para a Rússia. No ano de 2014, o presidente ucraniano, que era mais próximo dos russos, ele negou que a Ucrânia se juntasse à União Europeia, aos outros países aqui da Europa Ocidental. Isso gerou um grande mal-estar. A população saiu às ruas, manifestou e derrubou esse presidente. Isso desagradou muito a Rússia. E foi nesse período que a Rússia revidou invadindo a Crimeia. A Crimeia é essa península aqui no sul da Ucrânia, que eu não circulei como sendo território da Ucrânia, porque ela foi invadida pelos russos. Além do mais, Vladimir Putin, ele incentivou e motivou motins separatistas aqui nesta porção do território da Ucrânia, o que gerou um conflito que aproximadamente 14 mil pessoas já morreram devido a essa questão. E conforme foi se acirrando essa tensão, os Estados Unidos, dando a entender que a Ucrânia iria se anexar à OTAN, ocorreu a invasão recentemente da Rússia à Ucrânia, uma situação de guerra, uma situação extrema que vem gerando inúmeros refugiados. Os refugiados ucranianos têm ido principalmente em direção à Polônia, que é o país que vem recebendo maior quantidade de refugiados. Muitas críticas vêm sendo feitas para outros países que compõem a OTAN e compõem a União Europeia, que não estão recebendo esses refugiados de uma quantidade que seria necessária para dar asilo e proteção para essas pessoas que estão sofrendo com essa situação de guerra, que, como todo mundo sabe, é uma situação terrível. E aí, pessoal, será que a Guerra Fria estaria esquentando novamente? Apesar de parecer um conflito que está localizado bem distante, isso pode produzir uma terceira guerra mundial, pois se outras nações poderosas como os Estados Unidos e o Ocidente da Europa entrarem nesse conflito, ou a China, por exemplo, isso pode realmente produzir até uma guerra nuclear, que é o que todo mundo teme. Então, é necessário haver uma mediação para resolver esse impasse, de maneira que esse conflito não se estenda mais e não gere tantas mortes como vinha ocorrendo. Para isso existe a ONU, a Organização das Nações Unidas, que foi criada também após a Segunda Guerra Mundial para evitar esse tipo de flagelo. Apesar da mediação da ONU de se abrir uma mesa de discussões para tentar mediar e resolver esse impasse, até o momento não estamos conseguindo avançar na resolução deste conflito. Esperamos que isso possa se resolver e que o pior não aconteça. Pois bem, chegamos próximo ao final da nossa aula, vamos ao nosso desafio. Qual seria o interesse da Rússia com a invasão da Ucrânia? O interesse seria A. Restabelecer sua hegemonia no leste europeu. B. O interesse seria nos recursos naturais da Ucrânia. C. O interesse seria oferecer ajuda humanitária. Reloginho na tela. A resposta correta é a alternativa A. Restabelecer sua hegemonia no leste europeu. A Rússia, através do seu presidente Vladimir Putin, se sente ameaçada com esse avanço da OTAN e da influência dos Estados Unidos no leste europeu, que era a sua área antiga de influência, e isso está gerando todo esse conflito. Hegemonia, palavrinha-chave, lembra? Chegamos ao final da nossa aula. Fique ligado, assista às aulas do Rio Educa na TV. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.